Beleza, gente? Deus é bom demais. Amém? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Um outro versículo que fala disso assim, que mexe comigo quando eu leio esse texto, mexe demais comigo. Os textos têm que mexer com a gente, amém, irmãos? Enquanto a gente estiver lendo a Bíblia, como quem lê um livro, como quem lê a Bíblia não é um livro, irmão. A Bíblia realmente é a palavra de Deus. É a palavra de Deus e ela tem libertado a vida de pessoas. Então, enquanto a gente estiver lendo a Bíblia como quem lê um livro, não vai fazer muita diferença na nossa vida, não. Mas quando a gente lê ela como a palavra de Deus, aí aquilo vai mexer com a gente. Um outro texto que mexe demais comigo, que entra essa palavra conhecimento, é Oséias 4:6. Oséias 4:6 fala assim, ó, o próprio Deus falando através do profeta Oséias: o meu povo sofre, o meu povo é destruído, sofre, porque lhe falta o conhecimento. A falta de conhecimento leva ao sofrimento. Fala para o teu irmão e diga para o teu irmão, fala para ele, considere a ignorância uma doença, irmão. Fala para o teu irmão. Não, olha assim, abre um pouco mais seus olhos assim, para o irmão ficar assustado com você. Fala assim para ele, olha só, considere a ignorância uma doença. Teve gente que levou a sério o que eu falei. É que nós estamos só com uma câmera aqui, senão vocês tinham visto. Amém? Rapaz, irmãos, é um negócio. Se não é uma doença, conduz a doença. Né? Se não dá para chamar a ignorância de uma doença, podemos dizer que ela é a causa de muitas doenças. Porque por falta de conhecimento, por falta de profundidade, irmão, a gente sofre tanto. A gente sofre, a gente perde, e Deus quer, o Pai quer o melhor para nós. Jesus já, às vezes a gente vê os irmãos falando, o melhor de Deus está por vir. Até eu falo isso, o melhor de Deus está por vir. Às vezes eu me pego falando isso, irmão, o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus já veio. O melhor de Deus já aconteceu. O véu se rasgou, a porta se abriu. Nós temos acesso a uma paternidade, nós temos acesso a um pai, nós temos um pai. Sabe, Deus, Israel já tinha Deus. Não precisava Jesus vir trazer um Deus para Israel. Israel já tinha religião. Jesus veio revelar um pai. Jesus veio revelar uma paternidade. Amém, irmãos? Diga, Jesus veio revelar quem é o meu pai. Em alguns versículos, em alguns pontos dos evangelhos, Jesus deixa claro qual era o propósito dele. Quando Filipe pergunta, Senhor, e o Pai? Cadê o Pai? Mostra-nos o Pai lá em João 14, e Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O alvo é o Pai. O alvo é o Pai, irmão. Diga, preciso conhecer meu Pai, fala. Diga, eu tenho um paizão. Eu, irmão, sou às vezes uma figura de transferência na vida de algumas pessoas. Normal, e você vai ser também. À medida que você for amadurecendo, e Deus vai usar a sua vida assim, você vai apadrinhar algumas pessoas. Amém? Algumas pessoas me chamam de pai, pessoas que têm idade, mesma idade que eu, pessoas que têm idade para ser meu pai. Tem pessoas que têm idade para ser meu avô, que me chama de pai. E eu entendo o que a pessoa está falando. Ela não está falando que eu sou pai biológico dela. Ela está falando que espiritualmente eu tenho conduzido ela ao pai verdadeiro dela, como se eu fosse um canal para isso. Alô? Quem está entendendo? Diga graças a Deus. Irmão, a paternidade é uma coisa, é um tesouro na nossa vida. Eu posso afirmar, eu posso parar aqui diante, depois a gente assiste, vê de novo e pensa sobre isso. Irmão, nossos problemas estão acabados quando a gente conhece a Deus como Pai. Muitos irmãos estão dentro da igreja, estão no corpo de Cristo aí, inseridos nos caminhos de Jesus Cristo há 5, 10, 20, 30 anos. Mas eles ainda sofrem demais. Sofrem com fardos pesados, angústia, religiosidade, doutrinas de homens que
mais fazem escravizar a pessoa do que libertar a pessoa, mais fazem oprimir no medo, no pavor, do que imprimir confiança, ousadia para se aproximar de Deus de verdade. Muitos irmãos. Por quê? Porque nós podemos estar nesse ambiente, nós podemos estar na presença de Deus e conhecê-lo só como Deus. Só como Deus, não como Pai. O senhor está querendo dizer que se eu conhecer a Deus como Pai, eu vou ter uma liberdade para fazer o que eu quiser. Não, se você conhecer a Deus como Pai, você vai ter desejo de fazer o que Ele quer. Você não vai ter liberdade para fazer o que você quiser, você vai ter desejo de fazer o que Ele quer. Enquanto conhecemos como Deus, nós temos, irmão, muitas contramãos dentro de nós. Eu vou para a igreja porque eu tenho que ir para a igreja. Eu dizimo, oferto, porque eu tenho que ofertar, né? É regras, né? Regras, 7h30 o culto. Eu tenho que orar de madrugada. Eu tenho que perdoar aquela pessoa que me atacou. Eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que ler a Bíblia. Isso aí, irmão, são pessoas que conhecem Deus. Isso é o que foi apresentado no Velho Testamento. A lei, a regra. Faça. Você vai fazer isso e você vai ser abençoado pelo que você fizer. Muitas pessoas ainda estão nisso, irmão. O Novo Testamento chama a gente para dar um passo além. A nova aliança é outra coisa, irmão. É muito além disso. Eu não vou fazer porque eu tenho que fazer. Eu vou fazer porque eu quero. Porque realmente, de dentro para fora, Deus tem colocado o desejo dEle, o amor dEle, a paz dEle dentro de mim. É muito legal, irmão. A gente tem duas maneiras de acordar de madrugada. Duas maneiras. Uma é você botando o relógio para despertar. Tudo bem, você vai acordar ali no horário que você vai passar um tempo com Deus. Mas não tem nada comparado, irmão, com aquele momento que o Espírito Santo te chama. Sabe quando é o Espírito Santo que te chama? Sabe quando é o Espírito Santo que te acordou? Não foi você que acordou, não foi o relógio que te acordou. Ele te acorda. E quando você acorda, você já sabe, meu Pai está me esperando. É diferente. É diferente, irmão, quando eu tenho que fazer alguma coisa e quando eu quero fazer alguma coisa. Abraão, irmão, é uma figura de pai da fé, sabe por quê? Porque Abraão, ele foi o primeiro em muitas coisas. Muitas coisas Abraão foi o primeiro. Abraão foi o primeiro, irmão, a Deus falar com ele e ele simplesmente se mover por uma direção de Deus. Porque muita gente conhece a direção de Deus, mas não se move pela direção de Deus. Eu posso conhecer a letra toda, irmão, conhecer a letra, mas eu não. A palavra só passa a ter vida em mim quando eu estou me movendo pela palavra. Não, mas eu conheço, eu sou evangélico. Irmão, tem tanta gente que tem isso. Mas no dia a dia, a pessoa não é movida pela palavra. E até nos momentos que ela é movida pela palavra, é uma coisa de obrigação, eu tenho que fazer isso. Não está dentro dela. E a promessa é: colocarei o meu espírito em vós, dentro de vós, derramarei a minha palavra, escreverei nas tábuas do coração. É a promessa. É muito mais do que eu frequentar uma igreja. É muito mais do que eu ficar ouvindo direções de um pastor. Muito legal a gente fazer um propósito aqui. Eu falar, vamos fazer um jejum, vamos organizar um jejum, tal dia, tal hora, legal, ótimo. Mas é tão lindo quando eu encontro irmãos que Deus já fala com eles. O meu pai me chamou para um jejum. O meu pai me chamou para um propósito. Eu estava fazendo discipulado com um dos nossos irmãos e veio esses momentos assim que, são momentos assim que é o melhor momento para mim como pastor. É o momento que eu vejo uma pessoa que está amadurecendo. A maior alegria de um pai, de uma mãe, é ver o filho amadurecendo. Os primeiros passos. Criança, lembra? Lorena, minha netinha está aqui. Lembra? Lorena dando os primeiros passos. É um negócio que mexe com a gente. Mexe ou não mexe? Aí daqui a pouco, pedindo o que quer, falando.
Agora já fala tudo, é incrível. Fala ou não fala? Bate lá no portão da minha casa. Vô, abre o portão. Sabe se expressar, falar o que precisa. Processo de amadurecimento, coisa linda, sim ou não? Eu tive esse sentimento assim, no sentido espiritual, com um irmão esses dias. Eu estava discipulando um irmão aqui, fazendo discipulado, e aí ele falou: pastor, Deus colocou um propósito no meu coração. Eu falei: como é que foi? Eu tô semeando todo dia. Deus chamou eu para semear todo dia. Todo dia Deus está me abençoando. Todo dia surge oportunidade. Todo dia entra dinheiro na minha conta. E todo dia eu estou fazendo dízimo, oferta. Todo dia. Eu não falei para ele fazer isso. Eu não dei, Luiz Fernando, não dei essa direção para ele. É uma pessoa que já está amadurecendo e ouvindo o pai falar com ela. Que descanso que eu sinto quando eu começo a ver isso na vida de uma pessoa. Eu falo: ai meu Deus, ô glória. Pronto. O dia que um discípulo ligou para mim, nem é do nosso ministério, que alegria, de outro ministério, outra denominação. Ele ligou para mim, falou: pastor Fernando. Aí eu: quem é? Não reconheci a voz dele de cara, fazia muito tempo que eu não via ele. Pastor, sou eu, Wesley. Não sei se ele vai ver esse vídeo. Estou aqui, pastor, na igreja Santa Bárbara do Oeste. Estava no altar da Igreja da Graça, pregando. Ele ligou para mim de cima do altar. Ele está tão feliz que queria contar para mim: estou aqui, culto de libertação, os demônios estão sendo expulsos aqui, passou no telefone. E eu ouvindo o barulho da igreja, orando. Eu falei: Deus, eu tinha terminado um culto, eu atendi a ligação dele. Depois que terminou de falar, eu fiquei assim, falei: Deus, o senhor não podia ter dado um presente melhor do que esse para mim, não? Lembra o trabalho que esse cara deu? Deu trabalho, sim, Wesley. Se você estiver vendo aí. Deu um trabalho. Não deu para contar o tanto de demônio que nós expulsou. Legiões e legiões. E quando a gente pensava que já estava resolvido, e caía de novo. E nós vamos lá. Vamos. E vamos. Não, vamos. E foi. Lembra? Você acompanhou, né, Felipe? Felipe estava junto aí. Quantas vezes vamos para o monte orar? Foi com a gente para o monte orar. Dávamos as mãos lá no monte, de repente. E nós estamos falando de um camarada de 2 metros de altura, mais ou menos uns 2 de altura, pesando 170 quilos, você lembra? Cara, quando o cara pisava assim, você sentia assim nas cadeiras da igreja, não era? Eu era magro que dava dó. Meu paletó listrado era de uma listra só. Eu tinha essa altura que eu tenho agora, 1,90. Eu tenho 1,90. Essa altura, eu peso 95 quilos. Eu pesava 67 quilos. Quem já viu foto minha? Tem foto minha publicada, vocês já viram? Parecia a caveirinha de Nazaré. Parecia... Outro dia eu encontrei um irmão lá da igreja de Hortolândia. Pastoreei junto com o apóstolo Marques. Tenho a alegria de poder falar das pessoas que participaram da minha vida. Pastor Sérgio, da Igreja Internacional da Graça de Deus. Eu honro mesmo, quero ver esses caras, quero agradecer a Deus pela vida deles. Não tenho rabo preso com nada, essas mágoas besta. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Pessoas que me ajudaram, que fizeram a gente aprender alguma coisa na vida. Sim ou não? Aí, perdi o fio da meada aqui, que é mesmo? Eu estava querendo falar. Hã?
Lembrei. Eu estava em Hortolândia, não sei o que eu estava resolvendo em Hortolândia. Só para vocês terem uma ideia como que eu era. Encontrei um irmão da igreja de Hortolândia, irmão Paulo. Sabe o irmão Paulo que deu uns presentes? Foi o irmão Paulo? Foi o irmão Paulo. O irmão Paulo viu eu no centro de Hortolândia, assim, numa rua. Ele nem me cumprimentou. Sabe quais foram as primeiras palavras dele? Na hora caiu minha ficha. Eu falo, nossa, o negócio era feio mesmo. Ele falou, pastor! Aí eu, hã? Deus foi bom contigo, pastor. Olha o que eu ouvi do irmão. Pastor, Deus foi misericordioso contigo, o senhor está mais bonito. Ele não chegou a falar que eu era muito feio. Forte, né? Você ouvir uma pessoa virar para você. Deus foi bom contigo. Amém, irmãos? Aleluia. A gente tem que se aprofundar nessa paternidade. Diga, eu preciso conhecer meu pai. Ele é meu Abba Pai. Meu papaizinho, que me descansa no colo dele. Oh, Jesus. Amém, irmãos? Todas as curas que nós precisamos estão no Pai. Ah, mas e o Espírito Santo e Jesus? Os dois trabalham para a mesma coisa. Tanto o Espírito Santo como Jesus trabalham para a mesma coisa, para a gente conhecer nosso Pai. Tanto o Espírito como Cristo, as duas pessoas trabalham num único propósito: nos ajudar a tomar posse da nossa paternidade. Porque na paternidade a gente sai desse negócio de, eu tenho que fazer, eu tenho que ir na igreja hoje. Não, a transformação na paternidade é de dentro para fora. Quando o negócio entra mesmo, irmão. Amém, irmão? Eu estou me sentindo obrigado, então é porque você ainda não entendeu quem é o seu pai ainda, irmão. Você está se sentindo obrigado, o negócio está pesado, está complicado, é porque você não entendeu ainda quem é o seu pai. A hora que você entender, você vai querer pular no colo dele todo dia. Orar não vai ser uma obrigação para você. Ler a palavra vai ser como descobrir o coração do teu pai. Você vai virar página após de página, se não tomar cuidado, você vai ter que reorganizar a sua agenda, porque você vai querer virar a Bíblia inteira a hora que você entender quem é o seu pai. Alguém está me ouvindo? É outra realidade. Martinho Lutero conta o momento em que ele teve esse vislumbre da paternidade. Um religioso, Martinho Lutero, preso debaixo de várias doutrinas, de homens, fiel àquela igreja ortodoxa do tempo dele, aquela luta, e ele conta nos escritos dele o momento em que a ficha caiu. Ele fala que ele se viu como uma criança recém-nascida no paraíso. Ele fala que a Bíblia ganhou outro sentido para ele. O Pai quer que a gente conheça Ele. Alô, alguém está me ouvindo? Abre um texto junto comigo, que é Mateus capítulo 11, versículo 25. Dá para projetar aí? Projeta aí. Não vai aparecer no telão. Tudo bem, não precisa aparecer no telão, não. Mateus 11, 25. Mateus 11, 25, eu entendo como uma palavra de amor do Pai para nós. Me faz teu filhinho, me leva à inocência. És meu papaizinho, a doce presença. Pai, eu tenho um pai, Abba Pai, Abba Pai. Amém? Mateus 11, 25.
por esse tempo. Jesus disse o seguinte: graças te dou, ó Pai, graças te dou, ó Pai, meu Pai, Senhor do céu e da terra, porque o Senhor escondeu essas coisas aos sábios e entendidos, e o Senhor as revelou para quem? Aos pequeninos. Repita comigo: sábios e entendidos não enxergam, não conhecem. Diga: pequeninos têm acesso. Amém? Versículo 26. Sim, ó Pai. Ele deixa bem claro: sim, ó Pai, pois assim foi da tua vontade. Então fica uma direção para nós, irmão. Para conhecer Deus como Pai, a gente tem que parar de ser sábio e entendido. Ah, o senhor está querendo dizer que eu tenho que abraçar a tolice. Não. Eu estou querendo dizer que a verdadeira sabedoria é aquela que você não acha em você mesmo, é aquela que você não enxerga em você mesmo. Telefonistas, foi feita uma pesquisa, pessoal que controladores de telefone, a palavra mais falada no mundo é a palavra eu. Eu. Pronome pessoal, eu. Palavra mais falada. Eu. Eu vou fazer isso. Eu penso isso. Eu quero. Eu faço. Eu aconteço. E em segundo lugar vem meu. Meu carro, minha casa, minha vida, meu tempo. Coisa de sábio entendido, irmão. Coisa do ego, o ego humano. Egocentrismo. É um bloqueio perigosíssimo. Hoje eu conversei com uma jovem, eu estava numa visita, uma menina ela tem, acho que ela tem 15 anos. 15 anos. E ela estava olhando para mim assim, eu tomei um café depois da correria das reciclagens na casa de um casal, e essa menina me abraçou, eu tenho uma participação no crescimento dela, o casal, e eu vi como que ela está amadurecendo espiritualmente, sabe? Falei, que bênção. E eu estava falando para ela: irmã, não sei se você gosta de alguém, se sente atraída por alguém, mas passa um tempo da sua vida só com Jesus. Sabe o que ela falou para mim? Ela falou para mim: não quero nem saber disso, pastor. Não quero nem saber disso. O Espírito Santo já tem me dirigido a não me envolver com ninguém. Eu quero amadurecer como filha de Deus. Eu percebi isso nos olhos dela. Que coisa tremenda. Amém? Amém? Porque o egocentrismo, irmão, pega a gente enquanto a gente é novo. A gente acha que já sabe. A gente acha que já está pronto. A gente acha que já está preparado para tudo. Preparar para namorar, preparar para casar, preparar para tudo. Irmão, Deus oculta essas coisas aos sábios e entendidos. Ele revela aos pequeninos. A palavra pequenino aqui quer dizer dependente. É alguém que sabe que não sabe. Olha para o teu irmão e diga: saiba que você não sabe. Né? Tudo que sei é que nada sei. E quando eu começo a pensar que sei, ainda não sei o suficiente. Irmão, me aproximo de pessoas que conhecem a Deus. Eu estou falando conhecem na intimidade, irmão. Irmão, é muito diferente você chegar perto de pessoas que conhecem a Deus na intimidade. Elas não falam que conhecem. Elas fazem questão de parecerem humanas, irmão. Eu estive perto de homens e mulheres que têm uma intimidade profunda e real com o Espírito Santo. Ao ponto de chegar perto deles, eu senti a presença do Espírito Santo. Eu percebi uma coisa, irmão: essas pessoas,
elas se mostram humanas. Ela senta, dá risada. Ei, pastor, de onde é que o senhor é? Aí eu sou lá de Campinas. Que alegria. Seja bem-vindo aqui. Lá no sul, conheci muita gente assim. Apóstolo Luiz Hermínio. Irmão, sabe para quem Deus dá, irmão? Ele não dá para sábio e entendido, Ele dá para pequenino. Isso é do agrado de Deus, irmão. Amém? Mas por que o senhor está falando isso? Porque eu acredito, irmão, que isso tem sido um grande empecilho nos nossos dias. Isso tem sido um grande empecilho. Muitas pessoas julgam que humildade é você ser uma pessoa desfavorecida. Eu não tenho muito dinheiro, eu não tenho muito recurso, então eu sou humilde. Irmão, entre as pessoas que às vezes estão na sarjeta, na rua, você encontra o maior índice de orgulho. Irmãos, existe entre nós irmãos que eles estão há 10 anos fazendo a mesma coisa. Não dá certo, mas eles continuam fazendo a mesma coisa. Faz 10 anos. Alguém está me ouvindo? Isso é uma palavra de amor de Deus por nós, irmãos. Sabe por quê? É como se o Espírito Santo estivesse falando assim para nós aqui hoje. Chega de dar rolê. Chega de dar volta. Deus quer te tirar do deserto. Você vai passar por desertos na vida. Vários. Eu também vou. Mas vamos passar por deserto. Não estacionar em deserto e ficar lá perambulando sem aprender a lição que aquele deserto quer nos dar. Porque cada deserto é uma oportunidade de maturidade. Cada deserto é a hora da gente botar o pé em degraus mais elevados de comunhão, de maturidade, na presença de Deus. Porém, algo em nós não sobe, desce. Algo em nós não cresce, diminui. A soberba diminui, o orgulho diminui. Amém? Amém, irmão? Irmão, não se destrua por causa de qualidades que você tem. Não enterre a tua vida por causa de algo bom que está na tua vida. Não permita que Satanás te engane em algo favorável para você, algo que é bom, uma capacidade que você tem, um dom que Deus te deu, uma graça que Deus te deu, e de repente você se apega àquilo e acha que você não precisa ouvir ninguém. E acha que, filho pródigo, peguei minha herança, meu dinheiro, não preciso mais desse velho, não preciso mais desse pai. Bom, agora eu tenho o que eu preciso, uma fortuna, eu tenho tudo o que eu preciso. E nós já sabemos onde é que a história terminou. Assim é o orgulho, irmão. Existem inúmeros tipos de cegueiras provenientes do orgulho. Fiquei tão feliz de ver aquela menina olhar para mim e falar: tomar cuidado, não quero saber disso não. Amém? A pessoa reconhecer: eu não estou pronta. Aí eu falei só para ver qual seria a reação dela. Eu falei: irmã, sabe qual é a hora certa de você conhecer alguém, construir alguma coisa? Lá para os seus 20, 22 anos de idade. Ela falou: é isso mesmo. E olha lá. E olha lá que ainda vai ter coisa se formando dentro de mim ainda, nesse período. É ou não é verdade? Sim ou não? Olha para o teu irmão e diga: sabia que você não está formado ainda? Fala para o teu irmão. Quantos sabiam disso? Quantos sabiam? Existem coisas no próprio ministério que Deus não me dá porque eu não estou preparado ainda para isso. Amém? E como é que eu vou me preparar? Ficando aos pés do Senhor. Descendo. Porque Ele decidiu ocultar essas coisas aos sábios e entendidos. E Ele as revelou para os... Claro, tem coisas na nossa vida que não dá mais para voltar atrás. Amém? Se eu pudesse voltar atrás, irmão,
Muita coisa linda aconteceu comigo, aprendi muita coisa, mas sabe uma coisa que eu faria se eu pudesse voltar atrás? Jamais entraria no ministério 1 ano depois de me converter, se eu pudesse voltar atrás. Aprendi muita coisa, mas aprendi com muito sofrimento, irmão. Felipe sabe, Felipe acompanhou mais meus inícios. Botei a vida de muita gente em risco, na minha meninice. Lembra daquilo? Eu liberei palavras de maldição que quase acabou com a vida de pessoas. No ímpeto da mocidade. A bênção de Deus é boa, irmão, mas a bênção de Deus é uma maldição quando ela é tomada posse na hora errada. Alguém entende o que eu estou falando? Alguém concorda com dores diante do que eu estou falando aqui? E a gente aprende, mas a sequela fica, irmão. A gente aprende, mas as marcas ficam. Amém, irmãos? Amém? Diga, eu tenho um pai que me ama. Ele não quer que eu viva aprendendo na base do sofrimento, da pancada. Amém, irmãos? Aprenda com doçura, irmão. Aprenda ouvindo o Espírito Santo. Dobre seu joelho de manhã. Mesmo que no começo seja com o celular despertando, seja com o despertador despertando. Comece assim. Mas chega em Deus e fala, Senhor, cria em mim um coração segundo o teu coração. Eu quero aprender contigo. Tu és meu Pai. Amém, irmão? Amém? Você não precisa dar uma volta, irmão, na tragédia para você aprender. Diga, eu não preciso disso. Fala aí você, eu não preciso disso. Amém? Você não precisa. Então, chegue diante de Deus. Tiago, capítulo 4. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo Ele vos exaltará. Sujeitai-vos, pois, a Deus, versículo 7, Tiago 4, 7. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele. E nesse texto que a gente começou lendo sobre isso, Jesus falando Pai, Pai, orando ao Pai, olha o que fala, ó, só para a gente concluir, para não ultrapassar aqui os limites, né? Eu quero concluir. Até onde eu li mesmo? O 26, né? Sim, ó Pai, pois assim foi da tua vontade. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, vinde a Jesus. Fala para o teu irmão, aceite Jesus como seu pastor. Né, tem pessoas que já aceitou muita coisa na vida dela, ela aceita muitas coisas, mas não aceitou Jesus ainda como pastor da vida dela. Ela aceita doutrinas de homens, ela aceita várias coisas, mas Jesus como pastor ainda não aceitou. Porque esse pastor não está preso dentro de paredes de uma igreja. Ele não está aqui. Quando o culto termina, ele continua me pastoreando. Ele continua te pastoreando. Se termina um culto como esse, você sai, você fala o que você quer, você vai para onde você quer, você age como você quer. Desculpa, irmão, você pode ter aceitado o cenáculo da restauração como a denominação aonde você congrega, mas Jesus como pastor você não aceitou ainda. Você pode ter aceitado o pastor Luiz Fernando como o pregador que pega o microfone e fala da palavra para você. Mas aceitar o pastorado de Jesus não é uma coisa que acontece terça-feira, 7h30 da noite, quinta-feira, 7h30 da noite ou domingo de manhã. Sabe por que o pastorado de Jesus funciona? Porque ele é contínuo. Ele é 24 horas.
Por isso que ele funciona. Amém. Diga, eu quero isso na minha vida. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Sabe por quê? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E o Senhor prepara uma mesa perante mim. O Senhor prepara, eu não preciso me vingar de ninguém. O Senhor prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborde. E certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Fardo leve, jugo suave. Versículo 28. Vinde cansados e sobrecarregados, e eu tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, tome sobre vós essa confiança que me permite guiar você. Tomai sobre vós o meu jugo e aprenda de mim, tenha conhecimento de quem é Jesus Cristo, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ansiedade, distúrbios emocionais, depressão, é o que a gente mais tem visto. Cansaço crônico. Cansaço crônico, a pessoa está sempre cansada. Ela dorme, acorda, está cansada. Sabe por quê, irmão? Porque a falta do pastorado, eu a ser o meu pastor. A falta da paternidade leva eu a ser órfão. Alguns são órfãos de pais vivos. Outros órfãos de pai que já morreu. Outros órfãos de pai que abandonou. Mas quem recebe Jesus como Senhor e Salvador é levado a um Pai eterno. Nunca mais será órfão. Vai sentir o aconchego da paternidade do Pai. Quantos querem isso? Eu quero isso, irmão. A gente precisa disso. Deus quer tratar a nossa saúde. Amém. Vamos se colocar de pé. Vamos orar. Vamos orar. Meu Pai. Meu Pai. Pai. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e chame Ele de teu Pai. Meu Pai. Pai nosso, Pai nosso, Santo, santificado é o teu nome, santificado é o teu nome, Pai, lindo, maravilhoso. Vem derramando a tua revelação aqui, vem derramando a tua revelação sobre nós, vem derramando a tua revelação sobre os pensamentos, os corações. Vem nos ajudando a quebrar esse orgulho, essa soberba, esse negócio de eu sei o que eu estou fazendo, eu estou preparado, estou preparada. Tem pessoas marcadas, Pai, por dores terríveis, e que quando toca-se nesse assunto é como colocar o dedo numa ferida. Vem curar essas feridas agora. Pede a cura dessas feridas. Você tem levantado muralhas no seu coração. Você tem levantado muralhas para se proteger das suas dores.
Todas as vezes que alguém tenta te ajudar, te apadrinhar, todas as vezes que Deus vai usar alguém, você levanta muralhas, você fala dentro de você mesmo: nunca mais ninguém vai me machucar, por causa das dores que você já sofreu. E nessa noite o Espírito Santo está querendo te ajudar a derrubar essas paredes, a derrubar essas muralhas, essa dureza, a derrubar essa necessidade de se autoafirmar, essa necessidade de dizer: eu não dependo de ninguém, eu não preciso de ninguém. Ele está querendo te ajudar a derrubar isso, para você saber que não é você que cuida de você mesmo, que não é você que tem capacidade de se proteger, que não é você que tem capacidade de cuidar, de se autopastorear. Ele quer abraçar você, colocar no colo e dizer: minha filha, meu filho, eu cuido de você, eu curo seu coração, eu curo essas feridas, eu curo essas marcas, algumas coisas que ainda nem são marcas, são feridas abertas, são feridas inflamadas, dolorosas. Espírito Santo, vem fazendo o que pregador nenhum pode fazer, homem nenhum. Até aqui eu falei, fui, mas agora daqui em diante quem faz é o Senhor. A palavra foi pregada, mas quem faz essa obra não é o homem. Quem faz essa obra é o Senhor. Então vem quebrando agora. Pede para Ele, quebra essas barreiras que de repente estão me impedindo de desfrutar desse descanso. Esse descanso que o meu Pai tem para mim, esse descanso que o Senhor tem para mim. Esse acesso à sua paternidade, esse lugar aonde eu não vou mais ficar me esforçando para fazer, me esforçando para querer. Não, é o lugar aonde eu conheço tão bem o teu coração, meu Pai, que aquilo que o Senhor fala comigo já, sabe, aquilo já faz parte do meu desejo, da minha vontade. Sim, é isso que nós queremos. O Senhor nos chamou para viver além de ordenanças, além de obrigações. Não temos mais simplesmente um Deus, temos um Pai. E quando a gente conhece teu coração, suas direções não são mais ordenanças para nós, suas direções são prazer para nós. Alegrei-me quando me disseram: vamos para a casa do Senhor. Ah, como é bom fluir naquilo que o Senhor tem falado conosco. Como é diferente fluir de funcionar. Ah, Senhor, nós não queremos mais viver presos no funcionamento. E às vezes até se orgulhando do funcionamento. Não, nós queremos o fluir, um coração quebrantado. Pede para Ele: eu quero a tua paternidade. Tu és o meu Deus, sim, nunca vai deixar de ser meu Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero ir além contigo. Eu quero teu colo, eu quero teus braços, eu quero te perceber, eu quero teu pastorado. Eu não quero limitar o momento que o Senhor fala comigo a 3 dias da semana, e olhe lá que às vezes nem 3 dias da semana eu estou aqui. Não quero isso. Eu quero a tua voz de madrugada, eu quero a tua voz de manhã, à tarde, à noite. Eu quero me emocionar ao perceber os teus braços ao meu redor. Eu quero me pegar sendo quebrantado pela tua presença. Eu quero me pegar recebendo do Senhor o que ninguém na face da terra jamais pôde me dar. O que nem meu pai, nem minha mãe, nem as pessoas que participaram da minha infância podiam me dar. Eu quero receber de ti.
Fala para Ele: eu quero te conhecer. Pai, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, Santo, Santo. A presença do Espírito Santo está aqui. A presença do Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo vai fazendo essa palavra entrar ao ponto de dividir alma e espírito. Já existem pessoas sendo curadas nesse lugar. Isso. Tem pessoas sentindo no corpo a cura. A cura está se manifestando no corpo. Porque ela vem da alma para o corpo, como João falou para Gaio. Gaio, assim como é a tua alma, viva curado, tenha saúde, meu filho, na fé. Receba a cura da parte dele. Isso, não se endureça diante da presença do Espírito Santo. Se você não sabe o que falar, apenas diga para ele: me ensina a me entregar. Me ensina a me entregar para o Senhor. Me ensina a ser pequenino na tua presença. Talvez eu me fortaleci tanto. Talvez eu passei por tanta coisa estranha na minha vida. Eu tive que ser tão forte, tão duro, tão dura. Eu tive que aguentar tanta pancada que de repente hoje eu não estou entendendo direito o que o Senhor está falando comigo. Eu tive que me virar em momentos que talvez o certo seria eu estar sendo amparado por alguém, amparado por um pai, por uma mãe, e de repente eu me desenvolvi de uma maneira tão errada. Fala com Ele. E nessa noite, eu não estou aqui para desprezar, Pai, tudo que eu aprendi, mas para te conhecer, vale a pena eu aprender tudo de novo. Para descansar na sua presença, vale a pena eu aprender tudo de novo. Tudo de novo. Eu me ponho aos seus pés, eu lanço meu conhecimento aos seus pés, eu lanço meus dons, minhas capacidades, habilidades, tudo que o Senhor tem me dado, eu prostro. Eu prostro diante do Senhor. Eu lanço aos seus pés, para que o Senhor possa alterar o que o Senhor quiser alterar na minha vida. Mexe comigo. Mexe com a minha estrutura, sara essas feridas, esses medos, essas angústias repentinas, mudanças de temperamento. Às vezes eu estou de um jeito, daqui a pouco eu estou de outro. De repente num dia eu levanto dando glória a Deus, no outro eu levanto cansado, cansada, me sentindo abatido, sem razões, sem razão. Então vem, Espírito Santo. Não deixa a gente se esquecer desse convite. Por favor, levanta a sua mão para os céus e diga para Ele: eu não vou me esquecer do seu convite. Eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor está nesse lugar. Mas esse convite de te conhecer melhor como meu Pai, eu não posso me esquecer disso. Eu quero atender esse convite. Não só nesse ambiente aqui, em todos os lugares que eu tiver, eu quero falar: Pai, o Senhor está aqui comigo, né? Aleluia, 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 aleluia. Canta só o refrão comigo. Pai, eu tenho um Pai, Abba Pai, Abba Pai. Diga: Pai, eu tenho um Pai. O quê? Pai, eu tenho um Pai, Abba Pai, Abba Pai. Pai, eu tenho um Pai, Abba Pai.
Olha para o teu irmão e diga: você não está sozinho não, meu irmão. Diga: tem um paizão que te ama. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Deixa eu me despedir do pessoal aí. Amém? Deus abençoe. Nós vamos encerrar não é transmissão, isso é um vídeo gravado. Depois a gente medita, estuda, mastiga essa palavra, porque essa palavra ela é muito profunda, esse assunto é muito profundo. Nós vamos ter que percorrer essa palavra de várias formas, em vários textos. Amém? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.